Olá pessoal, estamos iniciando nossa última aula do curso de Ciências Bíblicas e Interpretação, então capítulo 5, e nós vamos estudar hoje algumas orientações, várias orientações para a interpretação. Primeira orientação, examine o contexto para interpretar. Se eu te disser, aqui tem, se eu te der uma manga, você come a manga? Aí é uma brincadeira, né? Porque depende do que está na minha mente. Se você disse sim, você vai comer um pedaço de pano. Porque a manga na minha mente era um pedaço de pano. Ou seja, não basta olhar a palavra, você tem que olhar qual a ideia de quem fala ou de quem escreve. E é claro que eu já te disse o significado de manga na minha mente, mas o escritor bíblico você não tem como perguntar para ele. E se você fizer isso é espiritismo, né? Você vai invocar o morto, não pode. Não faça isso. Então, como é que eu descubro o significado do texto, da palavra na cabeça do Paulo, do Moisés, do Isaías? Olhando o contexto, estudando o que ele escreveu. Não dá para perguntar para ele. Então, uma palavra ou frase nunca está solta no texto. Qual o significado dessa palavra? Depende do texto, depende do contexto, depende o que o autor quis dizer. Isso se chama teologia bíblica. Teologia bíblica é você estudar o livro, compreender a cabeça do escritor, o que ele quis dizer com cada palavra. Às vezes o Paulo usa fé num sentido, Tiago usa a mesma palavra fé em outro sentido. Então, mas isso é contradição. Não é contradição, depende a ideia que ele tem daquela palavra. Toda palavra traz uma ideia, só que não é fixo isso. Você tem que descobrir, pelo estudo do texto, o que significa aquela palavra para aquele escritor. Lembrando que são 40 escritores. O autor, com letra maiúscula, A com letra maiúscula, é Deus. Mas os escritores são humanos, então a gente não pode divinizar demais a Bíblia a ponto de eliminar o humano. E o humano possui conceitos pessoais, possui ideias pessoais. Deus decidiu assim. Eu não faria isso, chamaria os anjos para escrever, mas acho que não daria muito certo. Deus escolheu assim, tá bom demais. Uma palavra ou frase nunca está solta no texto, ela faz parte da argumentação de quem escreve. Manga. Ontem eu costurei a manga da camisa. Opa, agora ficou claro. Hoje eu comprei uma dúzia de mangas. O contexto define a palavra, ou o texto. Então, para que você não pode abrir a Bíblia e pregar, você tem que analisar o contexto imediato, ou seja, o capítulo ou passagem completa, o contexto próximo que vem depois e o contexto geral, a Bíblia toda. E teve um bom pregador que diz assim, quer um conselho? Esqueça capítulos e versículos, ignore capítulos e versículos, os números, porque a gente já viu que capítulo ano 1200 e pouco, que foi dividido o texto bíblico, 1200 depois de Cristo, e os versículos 1500 e pouco depois de Cristo. Então, quer um conselho? Ignore capítulos, os números, capítulos e versículos. Ignore. Isso aí tende a influenciar você. O capítulo começa aqui, aí começa a interpretar. Não. O texto é contínuo. Então, ignore. É uma boa dica. Estudar o texto dentro do contexto do livro, estudar o livro dentro do contexto da revelação e estudar a revelação dentro do contexto histórico, cultural e geográfico. Isso já vimos. No Salmo 2,8 está escrito: Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isso é tema comum em congressos missionários. A igreja em Colombo, a igreja não sei aonde. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Vamos conquistar essas terras por rei Deus, babá. A aplicação interessante, mas não é o que o texto está dizendo.
O Salmo 2 é um salmo messiânico, isso tudo foi prometido para o Messias, não para a igreja, para o Messias. Isso não é obra missionária, isso aí vai ser na base do ferro, né? O Messias vai reinar não por eleição, por nomeação direta do próprio Deus. E é que o texto diz. Então nós não temos, por mais que a aplicação seja boa, missões nas nações por herança, nós não temos o direito de interpretarmos equivocadamente o texto. Então sempre quando a gente descobrir o verdadeiro significado do texto, proibidos de usá-los indevidamente. Outro texto que já abordamos, né, mas é sempre bom voltar, ele vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós pentecostais temos o hábito de achou fogo é poder. Todo versículo com fogo é poder de Deus. Nem sempre. O fogo pode ser a glória do Senhor, o fogo pode ser purificador, como o fogo pode ser destruidor. A glória de Deus, o salvo diante da glória de Deus, ele é purificado. Como a prata e o ouro, eu nunca mexi com isso. Mas se você pegar uma bacia com palha, feno, madeira, ouro e prata e lascar no fogo, a palha, o feno e a madeira serão destruídos. E a prata e o ouro serão purificados. Segundo eu já li, a prata, por exemplo, você põe no fogo, aí as impurezas que estão misturadas ali boiam, aí você tira. E se você fizer isso 7 vezes, a prata fica totalmente purificada, segundo eu li. Então o fogo purifica a prata, purifica o ouro, mas destrói a madeira. Então a glória de Deus, ela vai enriquecer o salvo e vai destruir o ímpio. Então nem tudo que é fogo é bom. Há o fogo destruidor, né? Tem o versículo lá que eu já mencionei, e o fogo arderá continuamente no altar. Dificilmente uma igreja que nunca fez um congresso de circunvalação com esse tema, ou congresso de avivamento com esse tema. Só que eu estava olhando lá, o altar não é o altar de incenso, que é a adoração, mas é o altar de holocausto, que é destruição. O altar de holocausto, o animal era totalmente queimado, virava pó. Então ali é juízo e não poder. Não adoração, mas juízo. O pecador é destruído. Não o pecador, né, mas o substituto dele. Porque aquele animal está morrendo no lugar do pecador. Então tome cuidado com isso. Tem mais esse gráfico aí que explica um pouquinho melhor. Então cuidado, tá? O fogo é símbolo da glória de Deus, mas nem todo fogo é glória do Senhor. Outro exemplo. Esse que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É muito usado em trabalho evangelístico. Olha, estou à porta e bato. Só que a situação aqui é mais grave. Uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, está fora, está pecando, é pecador, nunca ouviu o evangelho, a gravidade é bem menor do que esse texto. Esse texto está falando com a igreja de Laodiceia. Um dia o Espírito de Deus reinou nessa igreja, o Senhor Jesus estava dentro dessa igreja, mas ela trocou o Senhor por outra coisa. Ela colocou o Senhor Jesus para fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu voltarei para dentro. Então é grave. Eles rejeitaram uma salvação que eles conheciam. Eles rejeitaram uma graça que desfrutaram, uma salvação que possuíam. E estavam na iminência de serem expulsos da presença de Deus. Então é muito mais grave do que uma pessoa que nunca aceitou a Cristo. Existe pecadinho ou pecadão? Sim. Mas não é medido pelo pecado em si, é medido pela consciência do pecado. O pecado de um novo convertido é uma coisa. O pecado do Maurício com 35 anos de fé é bem mais grave. Haverá maior juízo para quem ensina. Tiago fala sobre isso. Então, haverá maior rigor para Cafarnaum, Betsaida, do que para Sodoma e Gomorra, por exemplo.
porque eles não viram o que Cafarnaum viu. Então a gravidade do pecado não está no pecado, mas na consciência desse pecado, ou pelo menos na disponibilidade da revelação para essas pessoas. Porque não conhecer por rejeição torna tão grave o pecado como se tivesse conhecido, né? Rejeitar a revelação só aumenta a gravidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Os triunfalistas adoram esse texto. Tudo posso, mas o contexto diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso não é tudo posso alcançar todos os meus sonhos, não caia nessa. Tudo posso lidar com humilhação, honra, fartura, fome, abundância, escassez. Eu posso lidar com isso, porque o Senhor me fortalece para que eu lide com isso. Tenha cuidado com hinos, pregações e filmes. Tome cuidado, porque nós somos influenciados por hinos, somos influenciados por filmes e acabamos pregando não o que o texto bíblico diz, mas o que a gente ouviu ou leu, ou assistiu. Então, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que o texto não diz todas essas coisas, todas as coisas, todas estas coisas o texto diz. Todas essas coisas quais? O que comer, o que beber, o que vestir. Veja o contexto. Não se preocupe com o que comer, o que beber, o que se vestir. Pois todas estas coisas que buscam o reino de Deus e a sua justiça serão acrescentadas. Então, esse texto mal aplicado é ótimo para o triunfalismo, né? Ou teologia da prosperidade, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não cai nessa, não. Deus não tem compromisso com as nossas vaidades. Deus tem um compromisso com as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não o carro zero importado, que chega a 100 km por hora em 3 segundos, dá-nos hoje. Tome cuidado com isso. Todas as coisas eu te darei, quem disse foi o diabo, não Deus, tá? Ele tem um compromisso com as nossas, Deus tem um compromisso com as nossas necessidades. Observe os costumes judaicos ao referir-se a Deus. Judeu, até hoje, um judeu ortodoxo, um judeu religioso, né, porque 80% dos judeus é cultura. Uns 20%, segundo o rabino que eu ouvi, 20% é religião. Então o judeu religioso, que respeita realmente a religião, ele não menciona o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Deus não tem um nome, ele tem nomes que lhe foram atribuídos. Um que ele deu a si mesmo, né, a Moisés: eu sou o que sou, Erie, Asher, Erie, e disso deu origem ao YHWH, né, que é uma transliteração do hebraico. E esse nome nem na Bíblia eles citavam. Quando chegava o nome de YHWH, que é o chamado tetragrama divino, eles substituíam por Adonai. Vamos ver daqui a pouco sobre isso. Então eles evitavam falar o nome de Deus. E uma das estratégias para substituir o nome de Deus é céus. Então, reino de Deus, reino dos céus. Qual a diferença? Dos céus é um judeu evitando falar o nome de Deus. Eu já vi pessoas fazendo diferença entre reino de Deus e reino dos céus, mas pelo que eu sei, pelo que eu já estudei, é típico de um judeu evitando o nome de Deus. E a linguagem de hoje, essas coisas vos serão acrescentadas por Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por quê? Por Deus. Serão fartos, por Deus. Todo que pede, recebe, busca, encontra, bate, a porta será aberta. Mas quem que vai abrir a porta? Deus. Só que e é Mateus, né? Isso tudo omitiu o nome de Deus por uma questão de respeito. A linguagem de hoje já incluiu Deus, A linguagem de hoje, ela pegou essa ideia e já colocou o nome de Deus na sua tradução. Jamais ignore. Sim, eu estava falando sobre o tetragrama, né?
Quando o judeu encontra o judeu tradicional religioso encontra o tetragrama na Bíblia, ele não lia o nome de Deus, tanto que ninguém sabe a pronúncia só. O hebraico bíblico não possui vogais, e as vogais, todas as palavras, né, batia o olho e já sabia a pronúncia. O nome de Deus passou a não ser mais pronunciado e ninguém sabe até hoje a pronúncia. O que mais se aceita, ou que pelo menos uma linha que defende, que as vogais seriam o A e o E, aí ficaria Yahvé, Yahvé, ou aportuguesando Javé. Então, quando eles encontram o tetragrama, eles não pronunciam o tetragrama porque não tem pronúncia correta, não se sabe. Eles pronunciam Adonai. Adonai significa Senhor. Logo, a sua Bíblia, a Bíblia de Almeida, tem mais de 5.000 vezes Senhor, tudo em maiúsculo, na Bíblia hebraica, a primeira parte da Bíblia, né? O Antigo Testamento, chamado. Então, o tetragrama é pronunciado Adonai, que significa Senhor. Almeida traduziu o tetragrama por Senhor, que é a pronúncia que os judeus fazem. Por isso que tem tanto Senhor. Então, Senhor, tudo em maiúsculo, traduz o tetragrama. Só uma curiosidade para vocês sobre a tradução de Almeida. 4. Jamais ignore o texto original na interpretação. O que eu te falei já vai ser explicado agora, né? Uma tradução antiga que já foi retificada para evitar confusão. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. E alguém, por não conhecer o original, prega que o nome do Senhor é Já, é agora. Deus, ele age agora. E se você lê na Bíblia, você vê que Deus não age nem tarde, nem já, nem depois. É no tempo certo. Dizer que Deus age agora, nossa, isso é conflito com a Bíblia. O Davi foi ungido rei por Samuel, assumiu o trono de Israel com 37 anos. 30 anos ele assumiu Judá e 37 Israel. Então demorou uns 20 anos. A primeira vinda do Senhor demorou milhares de anos. A segunda vinda já durou 20 séculos. Já demorou 20 séculos. Então, primeiro que a teologia do Deus Já não tem fundamento bíblico. E aqui não é Já. Lembra que eu falei? O tetragrama é Yahvé. A redução é Yah. Yah portuguesado ficou Já. Então Já aqui é uma redução do nome de Deus. Então é esse Yah aqui, ó, Yah, que a portuguesado ficou Já. Como deu confusão na pregação, hoje as traduções já traduzem por Senhor, Jeová. E aí explica, né, a origem do nome de Deus, o tetragrama. Jeová, o que é Jeová? Jeová, como eles não sabiam a pronúncia do tetragrama, eles pegaram as consoantes. Isso aqui você lê com calma. Eles pegaram as consoantes, aqui no meio é consoante, esses sinaizinhos aqui é vogal. Eles pegaram as consoantes do nome de Deus, ó, YHWH, e adicionaram as vogais do Adonai. Aqui está escrito Adonai. Aí ficou Yehová. Iehová. Aportuguesando Jeová. Então, Jeová é uma pronúncia híbrida, consoante de uma palavra, vogal de outra. Eu não uso a palavra Jeová, eu prefiro Javé, Yavé, Senhor. Não é que está errado. É uma pronúncia híbrida. A mesma coisa que você pegar as consoantes da sua palavra e colocar as vogais das palavras do seu pai, por exemplo. Vai ficar outra coisa. 5, tome cuidado, nem todo mandamento é literalmente para nós. Isso aqui é complicado. Tá, vamos lá, por etapas. Primeiro, só há um Deus. Segundo, esse Deus tem um caráter, uma essência perfeita, absolutamente perfeita. Então, esse Deus, tudo que ele faz é amor, tudo que ele faz é perfeito. E quando ele se relaciona com alguém, dentro de um contexto histórico, cultural, a sua perfeição cria regras.
E essas regras refletem o seu caráter. Mas essas regras, ela visa que aquele povo viva da melhor forma naquele contexto. Então, o caráter de Deus produz mandamentos para o povo viver naquele contexto. A Torá possui 613 mandamentos. Uma boa parte está relacionada com a obtenção do perdão, que é as leis cerimoniais. E isso tudo foi substituído por algo infinitamente melhor, que é o sacrifício de Cristo. Então todas as leis cerimoniais não caíram, elas foram substituídas pela morte de Cristo e o sacerdócio de Cristo, que é absolutamente perfeito, né? Hebreus deixa bem claro isso. Agora, as leis morais, veja só, os mandamentos foram dados para Israel no deserto, atendendo uma necessidade imediata de Israel. Mas esses mandamentos têm embutido dentro de si o caráter de Deus. Quando eu olho um mandamento de Deus para Israel, tipo assim, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe, não da sua mãe, da mãe do cabrito. O que tem a ver um texto desse? Não cortarás seu cabelo em redondo. Esse mandamento foi dado para Israel no deserto, mas está embutido o caráter de Deus nesses mandamentos. Eu tenho que trazer para hoje, não o mandamento, mas o caráter de Deus. E isso o Senhor Jesus fez muito bem, claro, né? Quando o mandamento diz não matarás, o Senhor Jesus extraiu o caráter de Deus. Deus não está dizendo para você não matar. Deus está dizendo para você não matar, para você não odiar, e qualquer sentimento pela outra pessoa inferior a amar o teu próximo como a si mesmo é pecado. Então o mandamento é não matar, mas o caráter implícito de Deus no mandamento é muito maior, muito mais amplo. E aí o pessoal só se apega ao não matar. Não, eu não matei ninguém, mas odeia. João fala assim, né? Se você odeia, você já é assassino. A letra diz não adultere. Aí o Senhor Jesus, ele concordou, não adultere, mas ele extraiu o caráter de Deus. Não, o que Deus quer é que você não seja infiel ao seu cônjuge. E até em pensamento você pode ser infiel ao seu cônjuge. Esse é o princípio embutido. Então o grande desafio para o intérprete da Bíblia é identificar o caráter de Deus em cada mandamento. As leis cerimoniais em Cristo foram completadas, né? Cristo trouxe algo melhor. Agora as leis morais você tem que trazer não o mandamento, mas os princípios divinos para o nosso bem-estar integral. Até não coma morcego. Estamos vivendo aí o Covid. Dizem que surgiu do morcego que foi comido cru. A Bíblia proíbe comer morcego. Porco. O porco, ele produz, o porco mal cozido, mal frito, ele tende a trazer doenças. Dizem que um porco de criadouro, criado com ração e tal, não tem esse verme. Então se aplicaria hoje? Aí tem que perguntar para o criador, né? Do que cria o porco. Se realmente tem esse problema ou não. Para ver se aplica, mas não era uma lei moral, era uma lei dietética. Não comer morcego, não comer camarão, isso tudo são leis dietéticas, ou seja, Deus não está preocupado só com a tua eternidade, com a tua alma, ele está preocupado com o teu corpo também. E isso está implícito nos mandamentos. Fui no encontro de professores, de pais e professores da Adventista, meu filho estudava lá, e tinha uma garrafa térmica, eu perguntei, café? Ele disse, a gente não toma café. Eu falei, é proibido? Não, é que a gente decide não tomar porque o café vicia. Achei 10, eu não tomo porque o café vicia, e vicia mesmo. Tem gente que não toma café já fica com dor de cabeça, porque já está viciado. E eu achei legal isso, é uma atitude saudável. Nem tudo é espiritual nos mandamentos de Deus. Cuidar do seu corpo, sim. Crente não morre com câncer de pulmão, mas ataque cardíaco e
como é que diz? Crente não morre de câncer no pulmão, mas ataque cardíaco e pressão alta, não fuma, mas come umas lapas de gordura, que misericórdia. Então, está transgredindo a lei de Deus do mesmo jeito. Mudar de assunto. Ok, muita coisa boa para ler, mas você lê com atenção. É preciso descobrir o pano de fundo que não está explícito no texto. Hoje o teatro não é tão comum, mas antigamente, quando não havia Netflix, né, nem TV, o pessoal ia muito em teatro. E o teatro, assim, são atores encenando o roteiro e atrás tem um pano de fundo. Pano de fundo. Por exemplo, se o roteiro está dentro do, por exemplo, numa montanha, aí no pano de fundo tem uns montes desenhados. O roteiro está numa selva, o pano de fundo tem mato desenhado. Está no deserto, dunas de areia. Então o pano de fundo, ele no teatro, ele mostra o contexto em que os personagens estão. E essa expressão pano de fundo é usada também na interpretação bíblica. Por exemplo, eu vejo os personagens bíblicos, mas qual é o pano de fundo? Qual o contexto histórico daquele texto? Qual o contexto linguístico, geográfico, cultural? Então eu não posso interpretar um texto sem olhar o seu contexto. A gente já viu isso exaustivamente nos capítulos anteriores. Olha, quando Amós diz assim, ouvi essa palavra vacas de Bazã. Ele chega para as mulheres daquela época e diz, vocês são vacas de Bazã. Se a gente usar o nosso contexto atual, está xingando ela de vaca. E ofendendo, no sentido pejorativo, né? Mas não, primeiro, o Amós é boiadeiro. Mexia com figos, mas mexia também com gado. E aquelas mulheres de Israel, elas tinham de tudo e queriam mais. Elas oprimiam o pobre, porque se alguém tem muito, porque alguém tem pouco. Então imagina, eu quero, e alguém está ficando sem. Então as mulheres de Israel pediam, queriam cada vez mais, e alguém ficava com cada vez menos. Então o boiadeiro profeta Amós disse assim, vacas de Bazã, vocês são como vacas de Bazã. Bazã é uma região de pradaria muito boa para criar gado. E vocês são como vacas de Bazã, bem nutridas, bem fortes, prontas para o abate. Como é que eu vou saber dessas coisas? Pelo contexto. Se eu interpretar esse texto à luz da nossa cultura, eu vou perder toda essa riqueza. Então eu tenho que me deslocar para esse contexto do Amós, o contexto de Bazã, e identificar que essas mulheres foram condenadas ao abate pelo seu egoísmo. E foi o que aconteceu. O reino da Assíria veio e as levou presas, amarradas pelos narizes, né? Uma agarrada no nariz do outro. Não tem como fugir, né? Essa região é extremamente sensível. Então, o contexto explica o texto. Identifica o estilo literário. Nem tudo é literal. Existe uma regra. O texto você interpreta literalmente até que o literal seja um absurdo. Aí você tem que deduzir que não é literal. Por exemplo, nós vimos, né, as figuras de linguagem, as árvores batem palma. Salmo 148, Sol e Lua louvem ao Senhor. Não dá para interpretar literalmente isso. Claro que é uma figura de linguagem. Então, observe bem isso. Você não pode criar uma teologia em cima de uma figura de linguagem. Nem tudo é literal. Identifica os textos que foram alegorizados pelo escritor. O que é uma alegoria? Quando eu pego uma história e extraio lições. Praticamente eu ignoro a história e extraio lições.
A alegoria é um método utilizado muito pelos escritores bíblicos e vamos deixar restrito a eles. Na história da igreja, e até hoje, muitos textos são alegorizados. Ignora-se o texto, extrai-se lições morais ou espirituais. Os judeus fazem muito isso. Eles ignoram, por exemplo, eu estava ouvindo uma explicação da queda, o pecado original. Eles praticamente ignoram o texto e extraem lições do texto. Alegorizam. Então a alegoria foi usada pelos escritores bíblicos, mas a alegoria é extremamente perigosa, porque é uma fonte de heresias. Então vamos deixar a alegoria para o escritor bíblico, não nós. Tome cuidado. A alegoria você despreza o texto e tira lições conforme o remédio que a pessoa toma pode afetar a interpretação. Parábolas alegóricas. Normalmente, uma parábola não é alegórica, ela tem uma mensagem central. Os detalhes não podem ser... Não tem ensino, lições nos detalhes. Uma parábola alegórica é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A semente tem um significado, os 4 solos têm um significado, as rejeições têm significado. É uma palavra alegórica, o próprio Senhor Jesus explicou a sua alegoria. Agora, você pegar uma parábola e alegorizar os detalhes é perigoso, é fonte de muita heresia, fonte de equívocos de interpretação. Então, normalmente a parábola tem um objetivo e você tem que descobrir esse objetivo e ficar nele. Agora, se o autor sagrado não fez, não faça. A parábola das 10 virgens, né? Mas o óleo tem um símbolo e o sono tem um símbolo e o não sei quem tem símbolo e tudo tem símbolo. Mas a parábola ali está anunciando o preparo para a volta do Senhor. E não é alegórica, mas os pregadores gostam de alegorizar, só que isso, repito, é fonte de muita doutrina errada. Não interprete passagens figuradas como literais e vice-versa, já abordei sobre isso. Você dá uma boa lida. Quando que um texto é literal, legal. Há palavras com vários significados, fé e obras. Paulo diz, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Aí o Tiagão fala, porque fé sem obras é morte. A Bíblia possui contradições. Não. Paulo tinha uma ideia de fé, Tiago tinha outra. Mas os dois estão falando a mesma coisa. Perfeito. Então, o que é fé e obras? Depende de quem escreveu. No caso de Paulo, tem um significado. No caso de Tiago, tem outro. Mas que se fala a mesma coisa com palavras diferentes. Alma e espírito. Isso dá pano para manga. O que é alma, o que é espírito? Depende do versículo. Tem versículo que alma e espírito são sinônimos, tem versículo que alma e espírito são diferentes. Depende do versículo. Não dá para colocar uma regra. Lei. Lei pode ser tudo isso. A Torá, que é o Pentateuco, toda lei, toda a Bíblia hebraica é chamada de lei, de Torá. Os judeus sabem que Torá é os 5 mandamentos, mas às vezes eles chamam toda a Tanakh, que é assim que eles chamam a primeira parte da Bíblia, às vezes chamam a Tanakh de Torá, toda a Tanakh, todos os 39 livros. O casamento, o poder do evangelho. Mundo, olha a quantidade de significado da palavra mundo. Amor, porque Deus amou o mundo. E 1 João fala, o mesmo João, hein? João citou Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único. O Senhor Jesus está falando para Nicodemos isso, né? Só que em terceira pessoa. Deus amou o mundo que deu seu filho. E o mesmo João, diz assim, não ameis o mundo. Ué, Deus amou o mundo, mas eu não posso amar o mundo? É porque mundo, no sentido do Senhor Jesus, significa pessoa sem salvação. E não ameis o mundo é a sociedade corrompida com os seus comportamentos pecaminosos. Eu não posso amar, não posso fazer parte disso. Então, cada um está usando a palavra cosmo
em João 3,16 tem um significado, em 1 João 2,15 tem outro significado. Israel, ixi, olha, Israel pode ser isso, pode ser isso. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Pode ser as 12 tribos, pode ser só o norte. Antes da divisão era todas as 12 tribos, ou só 10 tribos após a divisão. Então, quando você encontra a palavra Israel, pode ser o personagem lá, pode ser a igreja, o Israel de Deus. Então, encontrou Israel, opa, Israel aqui nesse texto significa o quê? E aqui tem várias opções, né? Fogo, já falei, né? O tal do fogo que consome. E fogo, poder de Deus, tudo é para pentecostal, queimou é Deus agindo. Sim, queimou é Deus agindo, mas ou para fortalecer ou para destruir. O objetivo é extrair ideias e não as inserir. Já falamos sobre exegese e exegese, que é inserir o texto, né? Um grande pregador pregou nas mãos do Deus vivo. Ele queria fortalecer o povo. Só que nas mãos do Deus vivo, baseado em Hebreus, é juízo. Ele queria animar, mas no fim o texto literalmente significava juízo de Deus. Nas mãos do Deus vivo, não para ser fortalecido, para ser destruído se não se arrependesse. Deus age, né? Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Uma coisa, os dons espirituais, a salvação, não legitima o que foi pregado. Às vezes há erros na pregação, mas o Senhor batizando no Espírito Santo, o Senhor cura. Não significa que tudo que foi pregado é verdade. Não significa. Então tome cuidado, tá? Dom espiritual é graça, salvação é graça. Agora, qualidade do que prega é resultado de comunhão com Deus e estudo. Teve aqui na nossa congregação, alguns talvez vão se lembrar, que o pregador disse assim: quem não é batizado no Espírito Santo não é salvo. Isso não tem base bíblica. Mas ele interpretou assim. E o irmãozinho ouviu e ficou desesperado. E começou a clamar e foi batizado no Espírito Santo. Quer dizer, aquele texto mal aplicado produziu nele um medo. E o medo produziu clamor. E o clamor, Deus respondeu. Agora, o fato de Deus ter batizado o Espírito Santo não legitima, não autentica o que foi pregado, que é errado. O batismo do Espírito Santo é poder. É diferente da presença do Espírito Santo, que é salvação. Presença do Espírito Santo é salvação. Poder do Espírito Santo é capacitação sobrenatural. Então são duas coisas distintas. Lembre-se de que a Bíblia é livro de religião e não de ciências. Às vezes a pessoa fica defendendo, tem gente até que diz que a Terra é plana só para defender alguns textos bíblicos. Gente, a Bíblia é uma carta de amor do seu pai pelos seus filhos, tentando trazê-los de volta. E Deus respeitou os limites teológicos, os limites científicos, os limites de conhecimento da época. Deus não interveio, a terra é redonda, isso geraria um problema sério. Você quer que a terra é plana? Sem problema, não vou mexer nisso. Mas eu te amo. A gente faz isso o tempo todo. Quando você vai ensinar a responder perguntas para o teu filho, novinho, e ele faz aquelas perguntas assim de arrepiar o cabelo, quem tem cabelo, eu duvido que você não é mentir, que você omita informações. Duvido. Porque o teu objetivo é se comunicar, não é desvendar os segredos do universo. Aquela perguntinha-chave, como é que eu vim ao mundo? Minha esposa ensinou para o meu filho, olha, a gente acordou assim, estava um pacotinho com fitinha vermelha e você dentro. Deus nos deu para você. Deus nos deu, Deus te deu para nós. Então, pacotinho com fitinha vermelha. E conversando com o meu filho, que já é jovem, ele falou assim, durante muito tempo eu achava que eu tinha vindo num pacotinho com fitinha vermelha. Atendeu o objetivo. Então não fique defendendo a ciência da Bíblia. Tem ciência na Bíblia, está cheio. A sequência da criação é fantástica, a ciência confirma. Mas, por favor, não fique...
deixo bem claro, a Bíblia não é um livro científico. Ela possui ciência, mas o objetivo dela não é essa. É uma carta de amor de um pai para os seus filhos novinhos, recém-nascidos. A gente perto de Deus é bebezinho, recém-nascido. Perto da criação. Lá em Levítico, o morcego foi colocado na lista de aves. Naquele contexto, tudo que voa era ave. Hoje a gente sabe que morcego é mamífero. Isso é questão de classificação. Mas Deus não está nem aí. Não coma o bicho que voa. Morcego. Classificação biológica, isso não interessa. Só não coma, senão vem o Covid aí. Nem todo mundo vai feitar direitinho, vai espalhar o Covid. Baleia, né? Baleia era uma tradução antiga para quetos. Só que a comunidade científica falou, gente, a garganta da baleia não passa uma pessoa. Então as traduções hoje evitam a palavra baleia e põem grande peixe. Porque o original não diz que é baleia, é um grande peixe. Baleia é uma interpretação. Mas a comunidade científica reclamou bastante, então hoje é grande peixe. Ó, pode ver aqui, as mais recentes é grande peixe. Pontuações do texto e divisões não fazem parte do texto original. É legal essa história aqui do sobrinho, do homem que morreu. E cada um dava uma interpretação, colocava a pontuação do seu jeito. Isso tem tudo a ver. Mas no original não tem essas pontuações, não tem. É uma questão de interpretação da equipe tradutora. Lucas 23:43. Isso aqui dá um problema sério junto com os adventistas. Isso dá um problema sério junto com os testemunhos de Jeová. E eu acho que adventista também, não tenho certeza. Lucas 23:43. Eu não vou colocar acento, tá? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A outra tradução diz, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sem acento. Esses acentos não fazem parte do original. Não dá para saber onde estão os acentos. E aí, os testemunhos de Jeová, me parece que os adventistas também, eles dizem o seguinte, eu te digo hoje, um dia você estará comigo no paraíso. Essa é a interpretação deles. A base de acento, de vírgula, isso aí realmente você não pode usar como argumento. Nem eles. É uma questão de interpretação doutrinária. Nós cremos que hoje a pessoa morre e vai para o paraíso. E outros dizem que a pessoa morre, fica dormindo e um dia vai entrar no paraíso. Então é uma questão doutrinária. Mas você não pode argumentar vírgula, mas aqui tem vírgula. Isso aí é interpretação da equipe tradutora, não dá para usar isso como argumento. Agora, o Senhor Jesus estaria dizendo, porque o ladrão fala assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus estaria dizendo o quê? Eu te digo hoje, hein? Um dia você estará comigo no paraíso. Ou ele diria, porque ele perguntou, lembra-te de mim. Não seria mais coerente, teologicamente, não é gramaticalmente, teologicamente, afirmar assim, eu te digo, hoje, você falou um dia, hoje você já vai estar comigo no paraíso. Então, teologicamente, o eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso é mais coerente do que eu te digo hoje que um dia você vai estar. Eu acho que realmente é uma questão de bom senso, né? Então, gramaticalmente você não pode defender. Porque aqui tem vírgula. Não dá para usar isso como argumento. Mas doutrinariamente é estranho, te digo hoje. Não, te digo amanhã. Não, claro que te digo hoje. Te digo, 2 pontos. Hoje você já vai estar comigo no paraíso. É muito mais lógico. Ok? Cuidado com esses versículos e capítulos, ignore-os. E é isso aí, pessoal. Acabou a memória aqui, mas eu dou esse fechamento. Completamos o capítulo 5 e completamos, na verdade, todo o curso, né? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos gerar os certificados, conforme vocês vão entregando as disciplinas, né? As tarefas. Até 20 de julho, mais ou menos, estamos dando como prazo para que você entregue todas as tarefas. Em agosto eu entrego para o seu dirigente, para ele poder assinar também e entregar para você, tá bom? Então, toma à disposição.
Deus abençoe a você e sua família.